Olá, eu sou Pedro Paulo Souza Rios, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, campus Senhor do Bonfim. E foi assim, com imensa alegria, que a gente recebeu, o convite da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, a RESAB, para estar conversando com vocês sobre as questões de gênero, na perspectiva da educação contextualizada. E a ideia é exatamente a gente discorrer um pouquinho sobre os desafios desses dois campos temáticos, como também as perspectivas desses dois campos temáticos dentro de um contexto contemporâneo. Então, assim, na minha concepção, a primeira questão é o fato de que não tem como a gente pensar a convivência com o semiárido, não tem como a gente pensar a educação para a convivência com o semiárido sem dispensando, ou descartando, ou não problematizando as questões de gênero, E aí, quando a gente fala das questões de gênero, um outro elemento que eu preciso trazer aqui é o fato de que a gente não pode também pensar as questões de gênero na perspectiva da binaridade, ou seja, masculino e feminino. Eu tenho que pensar as questões de gênero dentro de um escopo bem mais complexo, bem mais amplo, digamos assim, que é exatamente pensar a diversidade sexual, pensar os entrecruzamentos entre gênero, raça, território, a questão a faixa etária, ou seja, a questão geracional, a questão racial. Enfim, eu tenho que pensar em todas essas questões que de alguma maneira vão ali se entrecruzar com a temática. E aí é interessante pensar porque essa temática, quando a gente vai fazer um recorte, esse recorte inicialmente eu faço ali quando eu vou lá em entre 2014 e 2015 fazer a minha pesquisa de mestrado, a gente vai se dar conta de que essas questões, talvez não imbuídas, não com a temática de gênero, elas já eram discutidas aqui no semiárido brasileiro, no semiárido baiano de maneira mais específica, Quando a gente vai, por exemplo, pensar, problematizar a proposta de educação contextualizada na perspectiva das mulheres, e aí essa pesquisa vai se dar a partir de um assentamento sem terra, que é exatamente do movimento SETA, a gente vai perceber que lá nos anos 60, lá nos anos 70, já havia todo um movimento, muito ligado às comunidades eclesiais de base, muito ligado à vivência das pastorais sociais, já havia toda essa mobilização para pensar as questões sociais, e aí nessa questão relacional masculino e feminino, que nesse primeiro momento não tinha ainda o nome de gênero, mas já estava aí, digamos assim, embrionariamente emergindo esse conceito. E aí uma coisa é importante a gente ressaltar, esse conceito de maneira mais acadêmica, ele vai emergir ali na segunda metade da década de 90, nos Estados Unidos, a partir da teórica Joan Scott, que ela vai exatamente fazer toda uma análise histórica para pensar as questões de gênero, Ela vai exatamente aí trazer essa ideia de que a gente não pode pensar as questões de gênero meramente a partir do estudo de pensar a partir dos estudos feministas, Mas pensar o gênero na perspectiva relacional, ou seja, masculino e feminino. Por isso que a gente vai sinalizar que mais à frente essa discussão ela ganha um outro rumo, Que é exatamente pensar não só na perspectiva relacional masculino e feminino, mas também pensar dentro dessa perspectiva, como eu já disse anteriormente, mais ampla, mais complexa, como por exemplo as pessoas transexuais, as pessoas travestis, as não binaridades, enfim, todas essas discussões que a gente precisa pensar para, de fato, cometer menos equívocos, digamos assim, quando a gente pensa em um currículo, em uma proposta de educação para a convivência com o semiárido, E aí, naquele momento, a gente, então, fazia o que? A gente publicava em 2016 esse livro que está exatamente dentro dessa perspectiva, Da terra seca brota uma flor, que é exatamente resultado da minha pesquisa de mestrado no PPGESA, exatamente da terra seca brota uma flor, relações de gênero e educação no contexto semiárido, vai exatamente pensar a organização das mulheres, a partir de uma experiência do movimento SETA, como essas mulheres se mobilizam, para pensar essa interação com o território, para pensar as práticas educativas que muitas vezes acabam silenciando a participação das mulheres na tomada de decisão. E aí, quando a gente vai fazer esse movimento, a gente vai entender que, bem antes do emergir do conceito de gênero, esse conceito já era um conceito, digamos assim, vivencial. Ou seja,
Dentro do território, já havia toda a experiência, por exemplo, a partir das mulheres sem terra, a partir das parteiras, né? A partir das sindicalistas ali nos anos 80, nos anos 90 do século passado. Então já havia toda essa mobilização. Aí uma coisa interessante para a gente pensar é exatamente o seguinte, tá? Então qual é o grande impacto aí? O grande impacto é exatamente que a partir dos anos 90 é que esse discurso, né, ou essa temática, ela começa ali a ser inserida na universidade. Só que a gente está falando de uma perspectiva, digamos assim, mais ampla e que na nossa realidade o contexto da universidade não era algo tão acessível. Por isso que a gente vai precisar de um tempo maior para que de fato a discussão ela comece a ser de fato objeto de produção científica, né? De fato objeto aí de pesquisas acadêmicas, né? Só para a gente pensar, novamente retomando aqui a perspectiva da Joan Scott, no final dos anos 90 do século passado é que o conceito de gênero vai emergir. Mas é interessante perceber o seguinte, nesse mesmo movimento já havia ali uma discussão no seio do movimento feminista ou dos movimentos feministas, né? Como ultimamente tem classificado não apenas o movimento, mas os movimentos feministas. E aí nesse movimento também já vai começar a discutir, por exemplo, as questões de gênero na perspectiva racial, né? Muito ali a partir da tentativa de problematizar a ideia de que muitas vezes, a realidade é que muitas vezes as mulheres negras não eram respeitadas dentro da discussão, porque havia a ideia de que o movimento feminista contemplava todas as mulheres, né? E aí as mulheres negras vão dizer, não, enquanto a gente está aqui, as mulheres negras estamos trabalhando na casa das mulheres brancas, né? Cuidando dos seus filhos, elas estão lá pedindo o direito de trabalhar, mas nós já estamos trabalhando, né? Então, observe que essa ideia de gênero na perspectiva relacional de que fala Joan Scott, ela vai emerger muito também dentro de outras problemáticas que posteriormente vai ali ver, digamos assim, rachas no movimento feminista. E esses rachas, a gente precisa, quando eu falo rachas, exatamente essas fissuras, né? Essa fragmentação, outros segmentos, a gente precisa entender isso como algo positivo, né? Por exemplo, quando a gente pensa hoje o movimento feminista negro, já há uma discussão de que nem todas as mulheres negras, como por exemplo as mulheres transexuais negras, são aceitas dentro do movimento. Então a gente precisa entender que esse movimento ele não se fecha, né? Mas ele vai se ampliando, se abrindo à medida em que outras discussões, até então não pensadas, elas começam a emergir. E aí nessa perspectiva é que a gente precisa entender o seguinte, olha, nesse sentido, não dá para a gente pensar, e aí observe só, eu estou falando de uma discussão ampla, né, a nível nacional, a nível de país, a nível de Brasil, e também a nível de América Latina e a nível internacional, né, que é exatamente pensar as questões nessa perspectiva, e nós, enquanto sujeitos que moramos nos territórios semiáridos, a gente não pode desvincular a discussão de convivência com semiárido, dessa discussão mais ampla, né? Então, nesse sentido, aí a gente precisa elencar alguns desafios, né? E quais seriam esses desafios, então? É pensar literalmente, o primeiro desafio que eu consigo visualizar é exatamente o desafio da resistência, né? A gente tem resistência, e principalmente dentro do aspecto das subjetivações humanas, dentro dos processos que a gente vai chamar exatamente de identitários, a gente tem muita resistência àquilo que foge da norma. O que é que eu estou chamando aqui de aquilo que foge da norma, né? Querendo ou não, ainda que muitas vezes isso não seja decretado em uma resolução, em um documento normativo ou em uma legislação, mas a gente vai criando um modo de ser homem e um modo de ser mulher. Nesse sentido, é exatamente essa norma, né? E aí, comumente, esse homem é um homem branco, europeu, né? É um homem branco, europeu, cristão. Então, tudo que foge dessa norma, heterossexual, então tudo que foge dessa norma, a gente vai olhar com olhar de estranhamento, né? Com olhar de tipo assim, isso não é normal. É o que a gente vai comumente chamar de aquilo que cria uma fissura na cis-heteronormatividade, né? Ou seja, essa normatividade pautada exatamente na perspectiva de orientação cis, de um modo de constituir-se pessoa a partir da cisgeneridade. Nesse sentido, né, há uma resistência. Então, eu costumo dizer o seguinte, o primeiro desafio é pensar as questões da educação contextualizada, criando fissuras para que a gente possa burlar essa resistência e dizer, olha, a gente precisa discutir isso.
Não dá para a gente pensar na convivência com o território, não dá para a gente pensar na educação contextualizada se a gente não cria ali, de fato, um bloqueio ou um movimento de reinvenção, né? De reinvenção dessa norma. Até mesmo para entender que a norma ela precisa ser pautada na diferença, né? Na perspectiva de que os sujeitos são diferentes. Então, eu preciso criar aí esse movimento. E aí, nessa perspectiva de rompimento com esse, digamos assim, com essa resistência de uma cis-heteronormatividade, um outro movimento seria exatamente, e aí recai sobre nós, né, que pensamos a educação na perspectiva da contextualização, a partir do semiárido, que é exatamente a ideia da formação de professores e professoras, né? A gente poderia dizer que, assim, em linhas gerais, ela tem acontecido de maneira inadequada. O que seria de maneira inadequada aqui que a gente tá classificando? Não há, de fato, ou não havia, né? Hoje a gente pode dizer que já há essa preocupação. Inclusive, eu já conheço vários cursos de graduação que estão pensando a formação de professores e professoras na perspectiva da equidade de gênero, na perspectiva da diversidade. Então, um outro desafio é esse, pensar, literalmente, a formação de professores e professoras pautada em uma educação equitativa na perspectiva da sexualidade, da diversidade sexual e de gênero, né? E aí, por que isso? Porque isso vai impactar literalmente na minha relação, na minha prática docente. Então, agora é claro, quando eu falo a formação de professores e professoras, eu não quero dizer que isso vai acontecer só na formação inicial. Eu tenho que entender, inclusive, o processo de formação continuada, né? A leitura de um livro, enfim, outros movimentos que a gente precisa fazer para que, de fato, a gente entenda quais são os desafios da contemporaneidade. E, nesse sentido, as relações de gênero, equidade de gênero, diversidade sexual, todas essas questões é um desafio da contemporaneidade. Porque a gente tem literalmente percebido que há o emergir de identidades e de orientação sexual, identidade de gênero e orientação sexual, que a gente não tinha, por exemplo, há alguns anos atrás, né? Então, se há essa diversidade, isso pressupõe dizer que nós, professores e professoras, precisamos estar atentos a tudo isso. Não que a gente vá dar conta de toda a discussão, mas a gente precisa literalmente pensar na nossa formação, esses processos. E pensar por que isso? Pensar porque essas demandas chegam até nós, né? Não é que a gente vá atrás dessa demanda, elas chegam até nós. E aí uma coisa interessante para a gente pensar, por exemplo, que hoje a educação básica no estado da Bahia e em vários estados já assegura, por exemplo, o nome social no ato de matrícula, né? Então, isso já é um avanço para pensar, por exemplo, a questão da identidade de gênero, né? Nas universidades brasileiras, a gente já tem, por exemplo, a política de cotas para pessoas transgênero, transexuais e travestis. Ou seja, há um avanço. Qual é o problema? É que a política avançou e muitas vezes a formação de professores ainda está aquém daquilo que de fato a gente deveria estar fazendo, né? Que chega muitas vezes o aluno na nossa escola, o estudante na nossa escola ou a estudante e a gente não sabe como lidar. A gente não sabe nem como tratar essas pessoas. Então, nesse sentido, na minha percepção, existe aí um desafio que a gente precisa, o quanto antes, resolver, né? A gente precisa, quanto antes, pensar, problematizar. Volto a dizer, e a gente não está falando de algo que está para além da gente. A gente está falando exatamente dessa perspectiva de uma educação para a convivência com o semiárido. Nesse sentido, um outro desafio, que também é um desafio da própria educação contextualizada para a convivência com o semiárido, é exatamente a perspectiva de currículo, né? Eu preciso problematizar o currículo, né? Eu preciso deixar de ver o currículo enquanto grade, enquanto algo que vai impor uma norma para todo mundo. Nesse sentido, quando a gente pensa de maneira mais ampla a educação contextualizada, eu também penso as questões de gênero. A gente não pode, em hipótese alguma, pensar na perspectiva de que todos os estudantes são iguais. Quando eu penso que todos os estudantes são iguais e eu desvinculo isso da perspectiva do direito, que eles são iguais na perspectiva do direito a assegurar a educação de qualidade a toda e qualquer pessoa,
Quando eu penso na perspectiva das identidades, das subjetivações dos sujeitos, eu tenho que enxergá-los na perspectiva das diferenças, né? Eu tenho que entender que a minha escola, o espaço onde eu atuo, né? E aí a gente está falando muito aqui da educação escolar, mas também pensar, por exemplo, nos movimentos sociais, né? Que pensam a educação contextualizada para a convivência com o semiárido, nas organizações não governamentais que estão nesse território, né? Nos territórios semiáridos. Então, pensar exatamente o seguinte: de que maneira os modos de fazer o currículo dessas instituições estão, de fato, contemplando essa discussão, né? Já que ela se apresenta efetivamente enquanto um desafio contemporâneo, né? E que não tem volta, né? É preciso, inclusive, que a gente entenda isso. Então, nesse sentido, o currículo precisa, como diz a professora Marluce Paraíso, a gente precisa fazer um currículo que não seja o currículo do silenciamento. Porque essas corporeidades, esses sujeitos, eles estão dentro da educação. Eles estão nos espaços educativos. Qual é o problema? É que a gente vai, em nome do fato que todos são iguais, a gente vai silenciando aquelas identidades que socialmente não são aceitas, né? Ou seja, as identidades dissidentes. Então, aquele menino mais afeminado, aquela menina mais masculinizada, aquele menino que não se reconhece dentro desse construto do que é ser um menino, né? E aí muitas vezes é uma menina aprisionada em um outro corpo, né? Ou vice-versa, a gente vai silenciando. Então a grande questão é a gente precisar, observe só, não é dar voz, é assegurar a voz a esses sujeitos, né? Então eu preciso pensar de que maneira as práticas educativas podem efetivamente, né, na educação contextualizada, assegurar a voz desses sujeitos. E aí eu sempre digo, pensar o currículo não é apenas o conteúdo, é pensar, por exemplo, num texto que a gente escolhe. Esse texto, ele de fato contempla questões raciais? Esse texto contempla as questões de gênero? Esse texto contempla as questões da diversidade? Ou eu estou falando que tem uma educação na perspectiva da equidade de gênero, no entanto, o meu texto é um texto embranquecido, é um texto altamente misógino, masculinizado, né? Então eu tenho que pensar, inclusive os próprios autores e autoras que a gente utiliza, né? Esses autores, de alguma maneira, aí um processo de dissidência. E a gente não pode mais dar desculpa de que não há autores, por exemplo, LGBTQIAPN+, né? Não há autores e autoras que discutam essas questões. E isso não faz o menor sentido. O que a gente precisa é, como diz na perspectiva de currículo Martins da Silva, o currículo é relação de poder. Então eu preciso ir estabelecendo o seguinte: quem eu quero assegurar a voz no processo de construção do conhecimento durante as minhas aulas, né? E a mesma coisa, durante muito tempo a gente falou que não haviam autoras, né, mulheres escrevendo. Exatamente, a gente vai fazer o quê? Esse movimento. Não, existe sim. Agora a questão é a nossa escolha, é o nosso ponto de vista, né? E aí uma outra questão, né? Mulheres, e aí fazendo um outro adendo aqui, as mulheres negras. Então a gente tem uma gama de mulheres negras, mas que muitas vezes a universidade não reconhece essa escrita, não dá visibilidade a essa escrita. Para a gente pensar uma educação contextualizada para a convivência com o semiárido, inevitavelmente eu tenho que pensar em todas essas questões, né? Então aí, quais são então os desafios que apresenta para a gente? Na minha perspectiva, o primeiro desafio seria o diálogo com os espaços de educação escolares, o diálogo com as instituições de formação de professores, e não só de professores e professoras, mas também de outros profissionais, né? Como, por exemplo, os cursos de bacharelado, o diálogo com as instituições educativas não escolares, como, por exemplo, o IRPA, como, por exemplo, as associações, os sindicatos. Então, eu preciso pensar, de fato, estabelecer um diálogo onde as questões de gênero sejam pautadas, mas observe só, não pautadas em um momento de formação isolada. Elas sejam de fato algo que seja pautado cotidianamente. E esse é o grande desafio, estabelecer um diálogo cotidianamente, né, na perspectiva de gênero, onde uma pessoa não vai estar o tempo inteiro falando, mas onde isso, de fato, faça parte da proposta curricular da instituição, né? E aí um outro desafio seria exatamente a gente desenvolver, né, movimentos críticos de fissura. O que eu estou chamando aqui desses movimentos críticos de fissura é a gente assegurar, dentro daquilo que eu chamava de pauta do dia, a gente assegurar uma assiduidade dessa discussão. Eu preciso fazer isso. E aí, voltando aqui àquela ideia do próprio currículo que a gente colocava como desafio, né? A gente precisa assegurar que essa discussão esteja pautada diariamente na perspectiva da educação contextualizada. Então,
Por quê? Porque eu entendo que não dá para a gente pensar na educação contextualizada sem a gente, de fato, trazer para o centro da discussão da educação contextualizada, além de todas as outras questões que a gente precisa trazer, né? Precisa trazer também as questões de gênero e as questões da diversidade. E aí um outro desafio, na minha perspectiva, é exatamente o desafio da gente assegurar o empoderamento às minorias, né? O que eu estou chamando aqui de assegurar o empoderamento às minorias é exatamente o fato de que eu preciso entender que as pessoas LGBTs, elas sempre existiram, as mulheres sempre existiram, as mulheres negras sempre existiram. O que eu preciso agora não é dar voz, como comumente a gente diz. Voz, todas essas pessoas têm. Só que elas, muitas vezes, essas pessoas, nós somos resultados de um processo de silenciamento na instituição escolar, né? Então, quando a gente chega em outros espaços, a nossa voz, a gente nem tem mais coragem de falar. Porque já foi tão, digamos assim, a gente já foi tão desrespeitado, tão invisibilizado, que a gente acaba silenciando. Então, o que a gente está falando é assegurar a voz a essas pessoas, né? Quando fala de assegurar a voz, é exatamente o processo de empoderamento a todas essas pessoas, né? E aí, dito aí os 3 desafios que eu acabei sinalizando e também as 3 possibilidades ou as 3 perspectivas, um outro elemento importante é entender que no território, a gente já tem uma produção científica, ainda que incipiente, mas significativa em relação às questões de gênero, né? E agora eu vou apresentar para vocês aqui um outro livro que é exatamente O Estranho que Habita em Mim. Esse livro é resultado da minha tese doutoral. E aí o interessante é que se no primeiro momento eu vou pensar nas relações de gênero no semiárido, na perspectiva da binaridade masculino e feminino, né? Aqui a gente vai pensar de maneira mais complexa, para pensar a formação de professores LGBTs, né? Tanto ali dentro do seu processo de formação inicial e agora na condição de professores e professoras. Só que não adianta só o professor Peu, só Peu pesquisar isso, né? A gente vai trazer para junto da gente, para esse movimento de pensar as questões de gênero no semiárido, outras pessoas, inclusive essas pessoas que muitas vezes a voz não é assegurada. Então, pensando isso, a gente tem organizado um movimento de publicação, né, de organização de livros. Esse livro aqui foi organizado por mim, publicado pela editora da UNEB, esse livro e esse outro daqui, onde a gente, de fato, convida pessoas. Aqui a gente tem escrita de pessoas transexuais, masculinos e femininos, transgênero, travestis, né, lésbicas, enfim. Onde a gente vai discutir as subjetivações e dissidência de gênero e sexualidade no semiárido. Esse livro daqui eu considero muito bom para a gente pensar todas essas questões, né? Um outro livro é exatamente isso daqui, corporeidade, feminidades, homossexualidade e transexualidades, né? Na perspectiva do semiárido, para a gente dizer o seguinte, a gente tem produção, a gente precisa fazer o quê? Um movimento de difusão dessa produção. Nesse sentido, eu entendo que a Resab sai à frente quando faz esse movimento, né? Através, por exemplo, desse projeto que é de difundir temáticas a partir da convivência com o semiárido. Tem esse outro livro aqui organizado por mim e pela professora Alane Martins Mendes, que eu também considero importante. Volto a dizer, todos produção, os livros autorais e de organização são todos com produção de intelectuais, de pesquisadores aqui do semiárido. Nesse daqui, então, a discussão gênero, educação, gênero e diversidade sexual, a fabricação das diferenças no espaço escolar e traz reflexões importantes para a gente pensar aqui. A pensar a educação, de fato, na perspectiva da convivência, né, com o semiárido. Um último livro organizado por mim, esse livro daqui, que é exatamente resultado de orientandas e orientandos, né, da educação do campo, onde a gente vai pensar a educação, né, gênero e diversidades no semiárido. E a gente vai exatamente problematizar isso, de que maneira os distintos espaços de educação do semiárido, eles podem possibilitar a gente um outro olhar, né? Então aqui a gente tem pesquisas pensadas por diretores, pensada por professores, né? Pensada por estudantes, tanto da graduação, da especialização, quanto do mestrado, para dizer o seguinte, olha, não dá para a gente reivindicar, né, uma educação de convivência com o semiárido quando há ali categorias que foram e são historicamente silenciadas, né? Dentre essas categorias, volto aqui a elucidar, por exemplo, as pessoas transexuais, transgêneros, gays, lésbicas, né? E as mulheres que historicamente aí têm sido silenciadas, especialmente as mulheres negras. Então é isso. Eu penso que relação de gênero
e a educação para a convivência com o semiárido, elas estão entrecruzadas, não tem como a gente separar, digamos assim, né? Se a gente separar, a gente vai, de fato, negligenciar uma parcela importante, né, desse processo aí. E aí, só para a gente, de fato, ir finalizando, né, tem uma coisa que eu sempre digo em relação a isso, né? O importante nesse processo todo é a gente respeitar as diferenças, né? E no respeito às diferenças, a gente vai se constituindo, a gente vai se construindo, a gente vai se repensando e a gente vai, de fato, vendo que é possível a gente criar uma educação, a gente forjar uma educação, um currículo para a educação contextualizada, pautada nas diferenças, né? E quando a gente fala pautada nas diferenças, não é uma diferença que venha à revelia, mas é uma diferença que seja discutida, que seja problematizada e que seja a partir do diálogo. Dito isso, então, a gente espera que a gente, de fato, tenha possibilitado a reflexão para a gente pensar a educação nos territórios semiáridos, né, de convivência com o território semiárido e as relações de gênero. Tchau, tchau!